Olá, bem-vindos ao Giramundo. Hoje, o Giramundo abre os olhos, literalmente, para uma conversa essencial sobre um dos nossos sentidos mais preciosos, a visão. Nosso convidado é o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do tradicional Instituto Penido Burnier de Campinas, referência em oftalmologia no Brasil. Ele também é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de importantes associações de cirurgia refrativa e de implantes intraoculares. Dr. Leôncio é pioneiro em uma técnica que mudou a vida de milhares de altos míopes, o implante da microlente fásica, ICL. Neste episódio, vamos entender o que está por trás do aumento alarmante da miopia, o impacto das telas, os riscos invisíveis da exposição solar sem proteção e os cuidados que podem evitar até 80% de doenças oculares. Tudo isso com a leveza e a autoridade de quem vê o futuro com nitidez. Prepare seus ouvidos e a sua curiosidade. E se você usa óculos, talvez até reconsidere depois de ouvir o que vem por aí. Dr. Leôncio, boa tarde, bem-vindo ao Giramundo. Lília, muito obrigado pelo convite, você, a equipe do Giramundo, a todo o Diário Campineiro. É um prazer estar aqui, né? Hoje nós vamos abrir os olhos e acho que ouvir com os olhos também. Isso. Então, já começa me falando por que o senhor considera a visão o principal sentido? Como ela pode impactar o nosso comportamento e a qualidade de vida no cotidiano? Lília, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Que, me desculpe os outros especialistas, dos outros sentidos, né? Sobram mais 4. Mas a visão ela é muito responsável pela nossa interação com o meio ambiente. E o custo familiar, o custo monetário do deficiente visual traz um impacto para a família, para a economia, para toda a cadeia da saúde. Porque a dependência do deficiente visual é muito grande. É a maior de todas, né? Talvez. É a maior de todas. Na questão de dependência, né? Sim, dependência, limitações, né? Hoje, apesar do mundo estar digital, de nós termos uma série de apps que facultam, que melhoram isso, mesmo assim, a dependência e a qualidade de vida do deficiente visual é muito impactada pela perda da visão. E assim, nesse pacote, como que anda a alta miopia? Porque existe um estudo, a própria OMS prevê que até 2030 existam quase 10 milhões de brasileiros com alta miopia. O que está por trás desse crescimento acelerado? O que é isso? É diagnóstico precoce? É pesquisa? Ou é mesmo um mal que está acometendo a população? O que nós temos que ver, primeiramente, é conceituar a miopia. Né? O que é a miopia? A miopia é um globo ocular grande. É um globo ocular que você tem um aumento no seu diâmetro anteroposterior. E vai de meio a 5 graus a miopia. E acima de 5, 6 graus, nós vamos ter a alta miopia. Então, hoje, a OMS começa a chamar a miopia não só de vício de refração, também doença. Por quê? Porque o alto míope ele vai ter comorbidades oculares. Ele vai ter um custo maior e vai ter uma saúde ocular alterada, porque o alto míope ele tem mais glaucoma, ele tem mais descolamento da retina, ele tem degeneração macular, que é a perda da visão central, na idade mais avançada. Então, é uma série de coisas que a alta miopia acaba trazendo. E nós sabemos que 10% dos míopes são automíopes. Então, quando você aumenta o número de míopes, e nós esperamos aí que 50% até da população mundial vai ser míope,
até a década aí de 2050, o boom já começa, o crescimento em 2030, então o número de altos míopes vai ser muito grande, né? E nós precisamos. Mas a medicina é muito dinâmica, a oftalmologia mais ainda, sabe, Lília? Porque o olho é um ambiente para você estudar, para você fazer pesquisa, muito fácil. Você faz uma medicação, vai lá com a tomografia de coerência óptica, com o oftalmoscópio, você vê o efeito, você vê se teve hemorragia. A gente enxerga dentro do olho. Hoje, com os equipamentos que a gente tem, a tomografia de coerência óptica, por exemplo, eu sei a espessura da retina, as doenças da retina, a vascularização da retina. É um ambiente cativante e a ciência caminha muito rápido. Hoje nós temos, após a pandemia, a oftalmologia evoluiu muito. Nós temos mecanismos de controle de miopia. Nós temos colírios em doses decimais, como o colírio de atropina, para evitar que o diâmetro anteroposterior do olho cresça. Temos lentes de contato, que tem a combinação do defocus. Temos lentes de óculos mesmo, que são especiais para causarem a teoria do defocus. E eu sou membro da Abracmo, que é a Academia Brasileira de Controle da Miopia e Ortoceratologia. Então, a luta da Abracmo está parecendo a luta do peso. Cada dioptria a menos é uma vitória, para não chegar no alto míope. Então, e nós temos conseguido grandes resultados. Eu tenho pacientes que estão usando, a gente sempre escolhe a melhor tecnologia para esses casos. E nós aprendemos que essa geração vindoura não sai das telas. Isso influencia. Influenciando muito. E outra coisa, Lília, a criança esqueceu o lúdico, esqueceu o ambiente externo. Nós precisamos que nossos filhos brinquem em ambiente externo. A radiação solar, a luz solar, diminui o desenvolvimento da miopia. Ou seja por estímulo de um crosslink escleral, ou seja por liberação de dopamina por algumas células que pode levar e não cresce tanto o olho. Então, nós hoje, quem é míope, quem tem filho míope, precisa pensar de como está, precisa seguir. Nós temos igual a curva do percentil de desenvolvimento da criança na puericultura, a gente pode fazer isso com o olho míope. E nós podemos, assim, vermos a tendência daquela criança e estamos controlando a miopia e estamos diminuindo a evolução. Estamos ganhando vitória de não ser tão míope. E o que causa? É genético? Pai míope, filho míope? Sem dúvida, existe um comprometimento genético, certo? Mas hoje nós vemos casos que o meio ambiente está facultando também a miopia. Os genéticos têm uma causa a mais, uma preocupação a mais. Aumenta a porcentagem da chance dele ser míope, é muito maior. Mas esse excesso de telas, né? Eu tenho um neto, eu tenho mais 2, são 3, mas tenho um de 3 anos que já fica ele come vendo filme. Eu falo. Entendi. Mas casa de santo ferreiro. De casa não faz milagre. Né? Ele já com 3 anos manda virar, ele não está gostando do filme, não gosta de comercial, já está aprendendo isso. Né? Então, nós temos que... É um nativo digital, né? Nativo digital, gostei desse termo. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu não sei como que nós vamos conscientizar. Né? O ideal é que a cada 50 minutos, já o adulto, criança até 2 anos não devem ver telinha alguma. O adulto, o ideal é que ele trabalhe 50 minutos frente ao computador e depois os outros 10 minutos ali, ele olha em outra distância focal, outra coisa. Nós precisamos... porque a hora que você está olhando no seu monitor, você pisca menos. Quando você pisca menos, você também resseca mais seu olho, porque a produção lacrimal está ligada à piscação. E nós piscamos nós nem percebemos, em torno de 20 e poucos vezes por minuto.
Quando nós estamos concentrados ali, nós piscamos 5, 6 vezes por minuto. Então, nós ressecamos o olho, nós mexemos no nosso foco, na acomodação, e isso nas diferentes faixas etárias, né, da produtividade, você vai ter repercussões oculares. Eu, por exemplo, já estou em contagem regressiva. Eu poderia desenvolver miopia ainda por conta de vício numa tela ou não? Esse tipo de miopia axial, que vamos dizer que é o tamanho o diâmetro anterior-posterior aumentado, eu creio que não, porque o seu crescimento já parou. Já foi. Ah, entendi. Mas é importante vermos isso. Se você é hemétrope ou você usa um óculos só com aquela refração a tempos, você começa a desenvolver miopia. Tem duas coisas que causam miopia na faixa adulta. A primeira é aumento da glicemia, ou seja, o diabetes, a hiperglicemia desidratam o cristalino e levam à miopia. Depois, quando acerta a glicemia, muda a refração. Então, a troca frequente de óculos, às vezes, é diabetes. Tanto que é comum nós, oftalmologistas, diagnosticarmos... você nem sonha que é diabetes, e a visita ao oftalmologista pode te induzir a esse diagnóstico. Entendi. E o outro que é catarata. A catarata, no princípio, a catarata senil, ela leva a uma miopia. A gente fala que é a terceira visão. Os americanos que usam esse termo, porque é como se a natureza fosse sábia. O idoso deambula menos, então ele começa a desenvolver uma miopia que o foco para ele ali na meia distância fica melhor. Então, a catarata começa muitas vezes com miopia. Você já escutou aquela historinha? Minha avó enxerga perfeitamente. Tem 90 anos tem e lê jornal. 90 anos, quase 100. Lê jornal, enfia linha na agulha sem óculos. Eu brinco, para longe ela não deve enxergar. Traz ela aqui que deve ter catarata. Entendi. Nossa, então quer dizer, se a minha visão melhorar, corre. Corre. Porque... Melhorar para perto. Para perto, E piorar para longe, isso que é a miopia. A miopia é visão boa de perto, né? E ruim para longe. Ruim para longe. Para longe. E a ruim para perto é a hipermetropia, a presbiopia, né? A presbiopia é como se o olho tem um autofocus bom. Né? Quando chega aos 40 anos, aquela bateria que faz a nossa pupila contrair, o autofocus, ela fica ruim. Certo? Só que a gente não se dá conta. Não né? sabe trocar por outra bateria de lítio ou de altíssima qualidade de carga, de horas que melhore. Muitas vezes, daí, só o óculos de perto, o óculos de presbiopia, que é um grau positivo, como a hipermetropia, que corrige. Entendi. Voltando na alta miopia, existe algum teste, algum meio de detectar isso já no bebê, na criança? Quais são os sintomas? Bom, como que a mãe tem que ficar atenta para ensinar? Vamos dizer, a mãe começa a ver a miopia, né? A criança tenta se aproximar da TV, tem um baixo rendimento escolar. Muitas vezes as crianças que não enxergam são mais irrequietas, até diagnosticadas, que hoje é moda também, diagnostica com hiperativo, TDAH e tudo isso. E, às vezes, resolve tudo isso com óculos. Então, eu sempre digo, vamos passar pelo oftalmologista para ver. E ali é aquilo que eu já disse anteriormente, da curva do percentil. Entendi, você vai ver a família se tem míopes, você dilata o olho, vê o diâmetro anteroposterior, você já começa a usar óculos, que tudo isso faz parte da consulta oftalmológica. Tá, entendi. E é aquele famoso momento em que a mãe percebe, né, que a criança está indo mal na escola e aí descobre que é óculos, né, que falta o óculos, né? Lília, os meus 2 melhores colaboradores para ver se a criança enxerga ou não é mãe e professora do ensino fundamental. Hein? Eles são 2 pessoas, porque a pedagogia é muito importante para a criança e a visão. Não existe diploma sem visão. Sem visão. Nossa, forte isso, né? É forte. É forte. Doutor,
O senhor foi um dos precursores da cirurgia com lente fáscica, né, a ICL, no Brasil. O que mais mudou nesses 30 anos de prática com a técnica? Lília, o automíope, quando eu comecei lá atrás, em 92, que surgiu o excimer laser e a gente começou a operar miopias, a gente operava miopias até uns 8, 9 graus, pela tecnologia do laser, de quanto consumia a córnea, tudo isso. E acima disso, muitas vezes, não tinha. E daí eu comecei a seguir um oftalmologista holandês, que foi um gênio. Isso eu estou falando coisas ali dos idos de 92, 93, que chamava Jan Worst, né? Aliás, ele operou de glaucoma congênito o filho do Roberto Carlos, aqui no Penido Burnier. Foi um excelente cirurgião e tudo. Ele inventou uma lente que punha na íris, feito um piercing, sabe? Com uma patinha de lagosta. Então, clipava ali e embaixo e a pessoa ficava enxergando. E eu cheguei a implantar umas... Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre achei o automíope muito sofrido, porque o automíope ele não fica falando para todo mundo, eu sou automíope, eu não enxergo, eu tenho limitar, porque o óculos limita, ele é dependente da lente de contato, às vezes nunca a pessoa ouviu com aquele óculos grosso, porque ele usa lente. Então são pessoas que sempre tiveram uma introspecção muito grande. E daí eu comecei a me identificar, a ver as técnicas que surgiram, e me identifiquei muito com essa lente fáscica do material que é Collamer, que é a ICL, que é como se fosse o implante de uma lente intraocular dentro do olho. Então, dentro do olho, nós temos o cristalino aqui, ó. Então, nós temos a córnea, o colorido do olho e o cristalino aqui dentro, certo? Essa lente, ela vai na frente do cristalino, atrás do colorido do olho. É uma lente, a gente calcula o grau, corrige miopias até 23 graus e astigmatismos até 5, 6 graus, e ela fica ali na frente do cristalino, atrás da íris. E pela posição que ela tem, ela dá um campo visual, uma qualidade de visão muito boa. É uma lente de origem suíça e até hoje feito por esse material. Estão, nesse ano, começando a surgir congêneres, tudo, mas eu me mantenho fiel a ela, porque tem uma casuística maior. Eu comecei a implantar a ICL em 96, né? Tanto que você veja, todo mundo acha que a lente fáscica ICL é uma novidade, e não é, Lília. Nós estamos desde 96, mas muita gente desconhece, não sabe disso, né? Hoje pela manhã mesmo eu tive uma moça que veio porque viu um filme no YouTube, ela tem 6 de miopia no olho direito, e tem 12 no olho esquerdo. Eu examinei a tomografia da córnea dela, que hoje nós fazemos uma série de exames para saber se a pessoa pode ser submetida. Eu antes falei, olha, eu acho que esse olho direito nós vamos fazer laser. E o outro, você vai precisar de uma lente fáscica. E daí, para minha surpresa, ela não podia nem fazer o laser no olho direito e muito menos no esquerdo. Então, hoje nós começamos a implantar a ICL em pacientes que às vezes têm um ceratocone estável, tem uma córnea fina, também para resolver a visão em casos que o laser não pode ser aplicado. Entendi. Então, a tecnologia está evoluindo muito. E é algo assim... Eu gosto de tecnologia, é algo muito gratificante você trabalhar e ver a satisfação do paciente que passa a enxergar. Nossa, eu imagino, né? E essa lente, a lente fáscica, é a mesma lente que usa para quem tem catarata, que troca a lente? Não, é outra coisa. É outra coisa. A lente fáscica, ela vai... Antes, ela vai na frente do cristalino, atrás do colorido do olho. Existem técnicas que tiram o cristalino para corrigir a miopia, mas predispõem a outras
alterações e até contraindicações para a técnica, pode predispor a descolamento da retina, outras coisas. A catarata é aquele cristalino que nós nascemos com ele, incolor assim. E com o passar dos anos, ele vai ficando opaco, ele vai oxidando, enferrujando. Então, nós tiramos o cristalino e implantamos uma lente intraocular, ou seja, uma lente dentro. Nós emulsificamos, dissolvemos a catarata e sobra um saquinho. E nesse saquinho nós vamos implantar a lente. E hoje nós temos tecnologias que você corrige a miopia, você corrige o astigmatismo, você corrige a presbiopia, a hipermetropia, com o grau que você mediu previamente para o implante desta lente, certo? Essa lente aqui é 200 vezes maior. Aqui, eu acho que na câmera não acho que aparece. Nem pega. É pequenininha assim, ó. Nossa. Então, ela entra como se fosse por uma caneta Bic, que é um injetor. A cirurgia tem uma incisão de 1,9, 2 milímetros, não leva nem ponto. É uma incisão autocelante. E, com isso, tem uma restauração da visão já no dia seguinte. Nossa, né? Então, e é por trás também. Ela... A da catarata vem na frente. A catarata é atrás do colorido do olho. É atrás também. Tá. Mas eu entro pela córnea. Eu entro no mesmo lugar. No buraquinho? Eu faço na pretinho. córnea. Né? A córnea é aqui, ó. Eu faço uma incisão aqui. E vou com a pontinha da caneta aqui na ponta da íris para emulsificar o cristalino. E é o que eu digo. A oftalmologia é cativante, é altamente tecnológica e nas cirurgias, tanto refrativa como na cirurgia de catarata, a gente vive um estado da arte. Agora, nós ainda temos algumas complicações. Não adianta eu colocar uma lente e operar a catarata se a retina do paciente, o seu fundo de olho está afetado por um diabetes, se está afetado por uma degeneração macular. Então, não adianta eu arrumar aqui à frente, com tudo perfeito, com lentes premium, asféricas, com toda a tecnologia, se a retina, que é quem enxerga, vai ter problemas. Entendi. Eu sempre uso essa metáfora. O olho é como se fosse uma lâmpada. Ele ilumina ali e vai enxergar. A retina, a carpeta 360 daquela bola. E ela vai formar o fio, vai formar o nervo óptico que leva aqui na região occipital para processar a imagem. Aqui é que processa a imagem. Então, nós temos que ter toda essa via óptica também boa. Em perfeitas condições. Onde fica a retina aí? A retina, atrás ou na frente? É tudo que é laranja aqui, ó, amarelo. Laranja. Ela acarpeta todo o globo ocular. Tá, a retina acarpeta todo o globo ocular e ela vai formar aqui, ó, um prolongamento que é o nervo óptico. Tá, ela é o revestimento. É o revestimento interno e vai junto para trás do globo ocular. Certo. E aí, quais os tipos de doença mais comum que o senhor encontra assim, no seu dia a dia clínico, né? Quais são as doenças mais comuns, mais corriqueiras, mas que são preocupantes, né? Que você encontra em consultório? Olha, por exemplo, eu sou um cirurgião de catarata e um cirurgião refrativo. Tá. Né? Mas eu preciso tratar de olho seco, que é da superfície ocular. Eu preciso ver se o meu paciente que vai operar catarata, se ele não teve uma oclusão vascular, um infarto na retina. Infarto da retina. Explica pra gente. Que é um fechamento dos vasos que tem na retina, certo? Por trombose. Os hipertensos podem ter com maior frequência. E também os diabéticos. O grande problema dos pacientes que eu vejo hoje no mundo é que, e nós estamos tendo um boom de diabéticos, né? São as alterações que o diabetes pode causar na retina, ou seja, a retinopatia diabética.
Ali tem microaneurismas, tem alterações vasculares, mas hoje a gente tem muito para evitar, para melhorar a qualidade visual. Né? Então, eu me sinto, como oftalmologista, obrigado a também ver o fundo de olho e a retina dos meus pacientes. Eu preciso olhar o nervo óptico, que às vezes o glaucoma altera. Né? A nossa bolinha globo ocular, ela tem 23 milímetros. Então, eu preciso saber. Né? Hoje em dia a gente não pode trabalhar só de apertar botãozinho. Né? Ainda o raciocínio clínico, a história do paciente, eu acho muito importante para a gente resolver os problemas daquele paciente. E hoje também com assim, esse crescimento acelerado da tecnologia digital, né? Não vou nem perguntar sobre cirurgia à distância, mas eu digo de instrumental e de equipamentos, né, que possam auxiliar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Hoje, o que tem de mais moderno que você utiliza com os seus pacientes? Olha, é uma gama muito grande. Né? Os tomógrafos retinianos, né, que eu faço cortes na retina para estudar as alterações vasculares, ver a espessura da retina, ver as doenças oculares, se tem um tumor, se tem uma oclusão, se tem algum problema, eles estão com uma acuracidade, né, com uma resolução pelos processadores que são muito grande. Também nós temos ultrassom, nós temos aparelhos de coerência óptica para medir o grau da lente que vai dentro do olho, ou seja, são exames que tanto a tomografia como o exame da coerência óptica, não traz radiação como uma ressonância magnética. Eles são ópticos e não magnéticos. Então, podem ser repetidos, vistos. E com alta precisão. E com alta também, precisão. Né? E agora está começando a inteligência artificial. Eu, como sou um apaixonado por tecnologia, eu estou maravilhado. Eu pensei da seguinte forma: ou eu entro na inteligência artificial, ou a inteligência artificial acaba com a minha inteligência. Acaba com você. Entendi, mas dá para, né? Porque tem área, eu acho assim, o olho é uma coisa muito delicada, né? Muito delicada. Como é que você faz a cirurgia? Quer dizer, faço umas perguntas assim, às vezes não tão pertinentes, mas porque o nosso público também não é especializado e precisa entender, né, as minúcias, né, daquilo que a gente está falando. Para fazer uma cirurgia dessa, você usa lentes de aumento para entrar? Eu uso microscópio. Microscópio. Só para você ter uma noção. Numa cirurgia de miopia, né, eu uso o excimer laser. O excimer laser ele faz uma cirurgia fotoablativa, ou seja, onde aquela chuva de laser bate, o tecido evapora. E ali eu escavo uma lente de contato na córnea, ou seja, a córnea que antes tinha uma espessura de 540 micra, a cada grau, geralmente um laser de alta fidelidade, um laser com alta tecnologia, ele gasta em torno de 12 micras por dioptria. Então, se eu vou corrigir 5 graus, eu vou, em média, desgastar 60 micras. Eu tenho 540, eu vou deixar essa córnea com 480. Eu não posso deixar essa córnea abaixo de 400. Existem limites para isso. Né? Eu sou de uma época que eu fazia tudo isso e medir. Então, hoje o pessoal aperta botãozinho. Já sai tudo pronto. Né? Eu tenho também, mas acredita muito nos apps. Eu não sou de acreditar muito. Eu gosto de ver meus exames. Mas quem foi criado no analógico se dá muito melhor no digital, né? Muito melhor. E eu digo, eu estava ontem, eu operei um cirurgião e ele faz laparoscopia e tudo. Eu falei assim, e ele estava falando, porque hoje eu faço uma vesícula e tudo isso. Eu falei assim, você faz bem porque você abria e via toda a anatomia da barriga. E hoje você opera por um furinho e vai lá. Aliás, as laparoscopias, tudo isso veio da oftalmologia, das vitrectomias e tudo isso. A oftalmologia trouxe muito avanço em todas as especialidades médicas. E hoje eu me sinto assim
muito confortoso pela fase que eu vivi e pela que eu estou vivendo hoje, de adquirindo e de abraçando as novas tecnologias, porque a gente tem conceitos muito bem sedimentados Exato. antes, e tem uma vivência, né? E vai sedimentando, né? Vai sedimentando. Uma coisa que você nunca pode, hoje, não valorizar é o share time, né? O tempo de cadeira, a experiência de cada um. E isso daí também te coloca muito à frente da máquina, né? Porque... Por isso que eu não tenho medo da inteligência artificial, porque a minha inteligência humana, ela tem algumas coisas que diferenciam da artificial. E que a máquina nunca vai Faz ter um juízo essa muito experiência melhor, também, né? né? Porque é baseado em experiência, né? E estar ali em loco, né? E agora me conta um pouco da sua experiência como diretor executivo do Instituto Pernido Burnier. Quais são os seus desafios? Olha, nós temos empreendido um desafio grande, né? Nós somos uma instituição, eu digo, secular. Vamos completar agora, em 1º de junho, 105 anos. Para um país que tem a idade do nosso, não é qualquer coisa, né? Nós até vamos receber um prêmio humanitário pelos serviços que a gente tem prestado já à comunidade, região e até brasileira, né? Por todas as técnicas que os antepassados nossos já desenvolveram, praticaram, tudo isso. Mas eu acho fundamental hoje, vamos trazer isso para 2025. Para a realidade brasileira. O que nós temos de população? Quantos % da nossa população tem acesso a convênio? Apenas 33%, 35%. O resto da nossa população faz parte do Sistema Único de Saúde. Ou, às vezes nem faz, tem direito ao Sistema Único de Saúde, mas não tem o acesso àquilo pelo local que vive. Aí nós temos as populações ribeirinhas, tem N razões. N razões. E nós não podemos ser médico só de patologias de pessoas abastadas. Você precisa conhecer o que causa, você precisa prevenir doenças, você precisa estar updated com tudo, né? E o PNIDO, desde 1965, certo? Ele tem a Fundação Dr. João Penido Burnier, que sempre a ideia, que foi quando foi criada a fundação, é o ensino, e também nós temos uma revista científica que a Associação Médica e a Fundação realizam com os trabalhos que a gente desenvolve, que estimula os residentes a escreverem, e também a prática. Nós atendemos no SUS pacientes do Sistema Único de Saúde. Né? Atendemos lá na Fundação. E, com isso, a gente tem conseguido uma expansão muito grande, porque nós tivemos reconhecimento, não só desse prêmio que agora a gente recebe, como de instituições que nos enviaram verbas, e mesmo alguns vereadores aqui da região e de Campinas, através de emendas impositivas do orçamento. Também estamos pleiteando essas emendas com deputados estaduais e deputados federais, para nós podermos treinar profissionais competentes para propagar uma qualidade na oftalmologia que irão praticar. E vocês, o Instituto, né, vocês têm feito campanhas em relação a isso? Que tipo de campanha vocês fazem para a população? Temos campanhas, temos projetos. Né? Nós temos uma campanha que é muito cara para mim, que a gente já até teve algumas mudanças de nomes e tudo isso. No decorrer desses anos, acho que a gente pratica já uns 20 e poucos anos, ou até mais, desde que eu comecei, que é a medida da acuidade visual das crianças. Porque, às vezes, a criança enxerga de um olho e não enxerga do outro. Então, você precisa tampar um olho para forçar o outro olho a enxergar para não ter ambliopia. Muitas vezes, que é o que leva ao estrabismo. E a ambliopia, se não for corrigida até 8 anos, 9 anos de idade, ou até um pouquinho antes,
esse olho vai ser preguiçoso por toda a vida. Ele pode ser normal, não ter doença nenhuma, mas como ele não enxergou, ele fica preguiçoso. Então, nós temos que prevenir a ambliopia. Como chama? Ambliopia. 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 E, com isso, nós recentemente fizemos um projeto com a Secretaria de Educação de Campinas, levei isso ao prefeito, e eu gostaria até de propagar esse projeto para as outras prefeituras, que é fantástico, que é você treinar professoras, eu treino professoras, a medir na sala de aula a acuidade visual. E nós sabemos que, às vezes, com essa medida, que não é tão criteriosa, alguma coisa, eu vou ter ali, pelos os estudos que a gente já tem, de 12% a 18%, essas crianças vão vir para um exame mais mais específico na fundação. Entendi. Tudo isso. Eu estou agora querendo uma unidade móvel, porque é mais fácil eu ir na escola do que as crianças virem a nós. Então, nós estamos tentando isso, e é fundamental que o poder público, municipal, estadual ou federal, doe óculos. Porque estimular a criança a enxergar é você doar visão também. E aquilo que você falou, é diplomar essa criança no diplomar, futuro, você diminui a evasão escolar, Sim. você diminui a repetência. Nós temos indicadores das campanhas que nós fizemos, fantástico. O que nós melhoramos essas crianças em praticar os seus estudos em casa, as lições de casa, a diminuir a repetência, a melhora na sala de aula. E tudo isso são índices que são na ordem de 60%, 70%. Nossa, não, e é muito importante. Então, né, a eu acho que nós temos que começar trabalhos primeiro com as crianças, com a educação. Né? Eu fui até questionado isso. Eu acho que isso não é tanto médico. Isso é da educação. Porque antigamente as professoras do normal mediam a acuidade visual. Por que não podem medir hoje? Entendi. E a professora sabe, a criança está com que está com sabe rendimento, ela tá ali. sabe a dificuldade lógico. da criança. É o primeiro contato, né? E fora isso, nós temos mutirões de catarata que praticamos, temos projetos aí com relação à retinopatia diabética, a laser, a injeções intravítreas. Então, nós temos realmente... São campanhas são perenes, campanhas assim. perenes que a gente tem repetido ano a ano. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas você está falando que isso é uma competência até educacional, né? Eu acho que é até uma questão de multidisciplinaridade. E não sei se você já conversou, já trocou ideia com o Tiago Ferrari, que é o gestor do projeto Primeira Infância Campineira, que é um projeto voltado justamente para o investimento na primeira infância, mas em todas as áreas, né? Então, ela é transversal, né? É interdisciplinar. E é um projeto que cabe perfeitamente dentro do projeto do Primeira Infância, que é um planejamento da prefeitura. Hoje nós temos aí esse projeto junto com a Secretaria de Educação. Esse último governo municipal tem valorizado essa ação, tem doado óculos, né? E eu vou procurar o vereador Tiago Ferrari, que eu conheço. Na verdade, ele foi vereador. Ele atualmente ele é gestor deste projeto especificamente. Então, se ele nos escuta... Sim, vai escutar. Eu tenho a liberdade de compartilhar o contato dele com você. Por favor. Que eu acho que é de extrema importância. Porque eu acho que nós precisamos manter ações na primeira infância. Sim, com certeza. E aqui, assim, o nosso programa é justamente para isso. Primeiramente, que seja um programa de utilidade pública, né? Inclusive, você que está nos assistindo, não deixe de dar o seu like, compartilhar com quem precisa, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda a nos dar relevância e ser distribuído para mais pessoas. Mas, principalmente, você vai ter acesso a todos os endereços do que a gente está conversando aqui com
com o Dr. Leôncio. A gente vai colocar aqui no rodapé, enquanto a gente conversa, a gente vai colocar todos os endereços do PNI, da fundação, todos aqueles que o senhor indicar que sejam necessários e importantes, a gente coloca aqui para compartilhar com o nosso público. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Pequena pausa que eu me perdi aqui, peraí. É que tem pergunta que na conversa a gente já falou e eu... Eu sou meio rápido. Não, mas é bom, a gente vai... Isso acontece, né? Eu vou linkando. Tanto que esses negócios de shorts comigo fica difícil. Vamos lá. Aí vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem fazer, né? Dizem que o coelho enxerga bem porque ele come cenoura. A cenoura realmente faz bem para os olhos? Olha, a vitamina A mal não faz. Mas nós precisamos ter cuidado com hipervitaminoses, o excesso de vitamina. Hoje, nós sabemos que existem outros nutrientes que fazem muito bem para a visão, como a ômega 3, a zeaxantina. Geralmente, esses nutrientes estão em folhas verdes mais escuras, certo? Como brócolis, ou mesmo todas as hortaliças, quanto mais escuro o verde, tem mais zeaxantina. Isso faz muito bem para a retina. Entendi. O ômega 3 é muito bom para lubrificação ocular, certo? Porque hoje, como a gente fica na tela, e as mulheres na menopausa, por causa dos próprios hormônios femininos, elas têm uma tendência de olho seco. Tanto que o consultório do oftalmologista tem o dobro de mulher. Porque as mulheres têm mais problemas oculares. Que o homem. Nossa, mais uma, né? Que bacana. Mais uma para vocês. Mais uma para nossa conta, né? E assim, ao mesmo tempo, existe alguma alimentação que ajude, que seja que não colabore para a visão, que seja prejudicial? Açúcar. Lília, claro. Para o diabético. Né? O diabético, ele precisa manter os seus níveis normoglicêmicos. O hipertenso não pode ficar abusando do sal, porque vai ter hipertensão. Além de, às vezes, excesso de iodo. Então, sempre a alimentação tem, se não ação direta na visão, vai ter ação pelas comorbidades oculares que levam a alterações da visão. Entendi. E você estava falando dessa alta exposição à tela. Existe, atualmente, não sei há quanto tempo, mas é uma coisa mais recente, a questão da luz azul, né? Ou seja, não sei se a luz azul que é refletida, mas existem óculos, né, que têm um tom mais azulado para proteger essa exposição. Isso procede? Olha, procede em alguns trabalhos e não em outros, né? Hoje, nós estamos até estudando um pouco mais esse negócio de espectro de iluminação, porque tem algumas colorações de luz, principalmente a vermelha, que pode corroborar para o não aumento da miopia, certo? Eu sempre digo que uma coisa, quando é nova, às vezes ainda não tem comprovação, né? O suficiente. A luz azul, eu já vi ter bons trabalhos de bons veículos médicos que dariam problemas na retina, na degeneração macular. E já vi outros que não, porque a luz azul sempre existiu, né? Ela está em todos os... se a gente enxerga por luz, ela está lá dentro. Ela está por aí. E às vezes ela está invisível. Entendi. Então, eu acho que a gente precisa ver um pouquinho. E tem modismos, né? Você lembra do ovo? A gente começou lá atrás que todo mundo ia comer ovo. Daí o ovo... Virou vilão, né? Virou vilão. E agora está voltando a mandar comer uma quantidade de ovo por dia que até me assusta. Então, eu acho que a gente precisa sempre... cautela, né? Nesses modismos, em coisas assim. Entendi. E falando de luz, né, o sol.
Essa sim. Vamos falar do sol tanto para o bem quanto para o mal. Quando você fala que a criança precisa sair da tela e ir para a rua, não é tanto pelo sol, mas mais pelo movimento de olho, Às né? vezes, ela brincando na varanda da casa, que vai ter uma intensidade maior de luz, até solar, sim, mas já é suficiente. Entendi. É importante, muitas vezes, ela usar um boné com a aba virada para frente, um chapéu. Óbvio que tem mecanismos, porque nada em excesso é bom. Agora, nós também temos estudos que o excesso de luz solar, o excesso de radiação ultravioleta, aumenta em até 60% o desenvolvimento de catarata. Nós temos trabalhos que a gente já viu em remadores, que tem comprovações. Então, tudo tem a sua cautela e tem a hora que ela é boa e que não é. Entendi. E em relação também a essa superexposição da imagem, né, que a gente está sujeito, né, a gente, né, a população, todo mundo, principalmente com o advento da internet, e que, em geral, as mulheres, né, começam a abusar de algumas ferramentas, né, para ficar melhor, para aparecer melhor na tela, né, como os cílios postiços, com aquelas colas, né, de N procedência, tatuagem no olho, etc., né? Algum conselho para quem está nos assistindo em relação a isso? Aquilo que nós já falamos, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. O olho tem tecidos nobres, que não devem ser agredidos, né? Os cílios alongados. Existe, acho que, um número de cílios. Tem que ter uma higiene, né? Às vezes eu vejo tanto cílio que não dá nem para a pessoa limpar. E fazer uma higiene ocular que necessita. E também aquela cola não pode cair, não pode entrar em contato com o olho. Eu já vi complicações sérias quando foram aplicados, quando está instalando ali o cílio postiço, de cair. Então, tudo precisa. Nós temos tido algumas complicações, mais assim na época do carnaval e tudo, de pomadas modeladoras, sabe? De cabelo. A pomada vai tudo bem, mas às vezes pega uma chuva, aquilo entra em contato com a mucosa ocular, causa queimadura ocular. Por quê? Porque muda o pH da lágrima. Entendi. Esses produtos são não foram quimicamente feitos não foram feitos olho, né? para ter contato com a mucosa ocular. Então, eu acho que precisa também ter muita cautela, né? Eu já vi, como eu tenho 40 anos de prática, eu já vi uma época, tinha um modismo de tomar vodka com o olho. Ela punha um shot de vodka aqui. No olho. O olho não pode absorver, ele não é estômago. Então, a gente não pode ter essas agressões. Esse negócio de tatuar esclera para ficar escura, tudo. Eu sei lá esse pigmento, para onde vai depois, o que vai virar. Tem uma cirurgia agora com um laser muito tecnológico, o laser vento segundo, que eles fazem um corte 360 graus, criam como se fosse uma íris e injeta uma tinta de tatuagem para a pessoa ficar com o olho azul ou verde. Eu não sei. Aquilo, depois de um certo tempo, deve desbotar. Nem sei se fica, porque a luz solar... o organismo deve absorver. O organismo absorve. E se absorve, vai para onde? Vai para onde, né? Gente, o ser humano não tem limite, né? Eu tenho um pouco... Tem uma palavra que não está muito em uso, mas eu acho que é muito importante. A tal da parcimônia. Parcimônia. É necessário, né? Tá muito... assim, está esquecida. Tá fora de moda. Está esquecida, está fora de moda, mas é muito necessária, né, para os dias de hoje, porque realmente a gente tem visto coisas de deixar, né, de arrepiar, né?
Eu já ouvi também, não sei se foi na Doutora Internet, né, que é onde a gente vê muita coisa, né, certas e erradas principalmente, né? Mas eu já vi, eu acho que alguém falando, explicando que a gente não deve coçar o olho, aquela famosa coçadinha assim de enfiar o dedo e parece que a bolinha faz Não até... devemos coçar o olho. Você Não lembrou devemos? É muito verdade? bem. Por quê? Porque a córnea é um tecido de colágeno muito nobre. Quando nós coçamos o olho, nós podemos alterar as estruturas dessa córnea. E você pode fragilizá-la. E você pode desenvolver ceratocone. De cada 10 alérgicos com rinite alérgica, 7 têm manifestação ocular. Ou seja, a alergia ocular está muito presente como busca da consulta oftalmológica. Eu, quando vejo um paciente que coça o olho, eu falo, você pode coçar o olho desde que seja com o cotovelo. Eles falam, é difícil. Eu falei, então é para não coçar. É para não coçar. E temos colírios antialérgicos para diminuir isso. Porque eu vejo muita criança jovem, adolescente, que coçou muito o olho e desenvolve ceratocone. O ceratocone é um abaulamento da córnea, né? A córnea que tinha uma espessura, uma curvatura, vamos dizer assim, normal, ela fica cônica desse jeito, ó, fica alta. E o que Isso provoca? Provoca uma miopia enorme e também um astigmatismo alto. Muitas vezes um paciente com ceratocone tem que usar lente de contato, seja hoje tem as lentes esclerais, ou até mesmo ir para o transplante de córnea. Então, nós não podemos deixar nossas crianças coçar o olho. Se ele está coçando muito o olho, isso deve ser busca de consulta oftalmológica. Olha, fica aí a dica para você que está nos ouvindo, a importância e como realmente é sério essa questão de coçar o olho. Porque eu, quando vi, jornalista e pesquisadora que sou, achei que era pegadinha, que era uma notícia fake. Isso é certo. Porque eu coço muito meu olho. Eu adoro coçar o olho e ficar puxando os cílios, assim. Mas cada doido com a sua mania, né? Doutor, o nosso tempo está acabando e eu gostaria de saber se ficou alguma coisa que a gente, assim, importante, que você considera importante, que a gente não tenha falado. Olha, eu acho só que ficou faltando um pouquinho da importância que existe nos trabalhadores do equipamento de proteção individual, o EPI. Nós não podemos esquecer que a indústria da construção civil no nosso país tem um fator econômico muito importante, e um número de trabalhadores muito grandes. E nós não vemos quase essas pessoas estarem com óculos de proteção ocular. Você vê na indústria, mas não nesse ambiente. Isso é muito importante. Ou seja, a prevenção do acidente de trabalho, a prevenção do acidente ocular é muito importante. E nessa linha, cuidado os jogadores de beach tênis. Aquela bolinha do beach tênis, ela cabe exatamente aqui e eu já vi muita alteração. Então, se vai jogar beach tênis, rugby, use óculos de proteção também. Eu gostaria de complementar, até me corrija se eu estiver errada, mas talvez em qualquer atividade que a gente vá fazer, o importante, o melhor, era usar um óculos de proteção. Sempre. Porque você nunca sabe, né, o ambiente que você está, as coisas a que você está sujeito. Hoje, né? Quando eu cheguei aqui, um jornalista me contou que ele foi pregar um prego em casa, fazer um furo com furadeira, e olhou e caiu todo o reboque no olho dele e ele foi lá no hospital. Para lavar, limpar, ver o que aconteceu. Se ele tivesse com EPI, certamente não teria acontecido. Então, fica aí o conselho para você que está nos assistindo. Qualquer dúvida, sugestão, mande um e-mail, entre em contato com a gente. Os endereços do Instituto Penido Burnier e da Fundação também vão aparecer aqui. E eu conversei com o Dr. Leôncio Queiroz Neto. Doutor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela nossa conversa. E o nosso programa fica aberto para qualquer novidade que o senhor tenha para contar. Fique à vontade para nos chamar e estar aqui presente. Lília, muito obrigado pela oportunidade.
a você aí pelo Giramundo, pelo Diário Campineiro, porque hoje, nessa nossa conversa, nós tivemos um pouco de promoção da saúde ocular e também até, eu acho que de inclusão social e inclusão visual. Visual. Muito bem. E você que está nos assistindo, até o próximo Giramundo.